Sejam muito bem-vindos à Fundação Bom Amparo. E é sempre um prazer poder estar na noite aqui nesta casa, conversando com as pessoas que escolhem uma mudança de vida, criar algo novo, criar algo diferente. E quando eu recebi o convite feito pela Verena, eu pedi aos meus guias e mentores que pudessem me orientar que tema seria uma contribuição para o dia de hoje. Passou algum tempo e me surgiu esse tema, caridade e amor. E a caridade é um tema que a gente, por muitas vezes, utiliza dele de formas distintas. Talvez como a gente entendeu o que era, como nos foi vendido o que era a caridade, mas às vezes muito distante do que realmente é. Então nada melhor do que a gente poder conversar na noite de hoje, olhar para esse tema com um pouco mais de carinho e amor, e para perceber como a gente pode ser uma real contribuição na vida das outras pessoas. Quando a gente para pensar sobre caridade, talvez nos venha à mente doar um prato de alimento, ajudar alguma pessoa que está ali no semáforo vendendo algum produto, algum objeto, enfim, e você abre a janela do carro, dá aquele valor, ou você participa de uma campanha como às vezes desenvolvida por alguma instituição de fazer marmita, fazer jantar, fazer algo nesse sentido, e a gente entende isso como algo muito benéfico e bom. Mas será que isso realmente é a caridade? Será que quando a gente pensa na caridade como uma forma de amor, seria essa a melhor forma que a gente pode expressar ela e criar conexão com outras pessoas, entendendo que a gente realmente faz parte de um contexto onde todo mundo faz parte da mesma coisa? Não existe distinção de alguém ser melhor ou pior que outra pessoa. Esse conceito que a gente desenvolve ali no decorrer da vida, é interessante que a gente possa colocar consciência em cima de tudo isso e ter esse olhar amplo. Entender que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que têm algo para a nossa vida, para a nossa realidade. Hoje, eu estou aqui na frente falando para vocês, mas com certeza cada um de vocês poderia também estar aqui compartilhando algum tema que tenha conhecimento ou que tenha afinidade e seria uma excelente contribuição para todos nós. Então não existe esse paradigma que a gente forma na nossa mente racional de querer nos colocar numa posição superior ao outro. É importante que a gente saiba disso para poder dar o primeiro passo com relação à caridade, porque senão a gente começa a desenvolver aquela sensação de que pena, coitadinho, eu vou ajudar, né? Eu sou tão bom, maravilhoso, vou ajudar aqui, vou dar R$2, R$5, R$10, R$50. Mas não é esse o propósito real. O propósito real é para que a gente possa ver o nosso irmão realmente como um irmão, para que a gente quebre esse tabu, saia desse estereótipo de colocar as pessoas em determinado lugar e achar que a gente tem uma exclusividade ou que nós estamos numa posição, numa postura diferente com relação à vida. É entender que a realidade de cada um possui um propósito, assim como a nossa. Por mais que às vezes a gente está passando por algum tipo de dificuldade, mas a gente tem que ter essa compreensão. Quem realmente somos nós? Qual a nossa obra? Qual a nossa missão de vida aqui? O que a vida, o universo, Deus reserva para cada um de nós? Entender esse contexto de forma ampla e saber que a gente também pode ser uma contribuição e transbordar na vida de outras pessoas. Quantas vezes a gente consegue ajudar uma pessoa, não com dinheiro, mas às vezes ouvindo o que ela tem para falar? Só que hoje, na nossa realidade, se é uma coisa que a gente escolheu dizer que não tem, é tempo. Não tem tempo para uma atividade física, não tem tempo para uma boa alimentação, não tem tempo para cuidar da vida pessoal, não tem tempo para se dedicar no relacionamento, não tem tempo para construir e constituir uma família. Então a gente tem tempo para quê? O que a gente faz nessas 24 horas que o dia nos reserva? O que a gente está fazendo com a nossa realidade? O que a gente está fazendo com o nosso dia a dia? Quantas pessoas cruzam o nosso caminho e às vezes poderiam ser uma contribuição ou nós sermos uma contribuição na vida dessa outra pessoa, só que aquilo passa batido, porque nós escolhemos andar e caminhar num piloto automático, fazendo N coisas que às vezes não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com o que outras pessoas venderam para nós. E a gente segue comprando esses padrões de crença e acreditando que aquilo é o melhor, que a vida é assim, tem que ser assim, porque sempre foi assim.
A minha avó fazia assim, a minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim. Então a gente olhar para a nossa realidade, para o nosso irmão realmente, aquela pessoa que está ao nosso lado, aquela pessoa que a gente encontra no dia a dia, e realmente começar a desenvolver esse sentimento de amor. Porque se é uma coisa que a gente não é amoroso, é caridoso e é bondoso. Isso a gente não é. Eu tenho total certeza e garanto para cada um que está aqui na noite de hoje, e quem nos acompanha também, que o ser humano não é bom. Nós nos tornamos pessoas boas, mas naturalmente nós não somos. Quem tem dúvida disso, faça um experimento, uma prova empírica. Coloca 2 crianças em um brinquedo e olha o caos que vai virar essa situação. Imagina nós na vida adulta, na triste ilusão que estamos concorrendo e competindo um contra o outro, que para eu estar num lugar o outro tem que sair, que para eu ter determinada realização na minha vida o outro não pode ter. Olha como a gente escolheu ao longo da jornada ter uma visão pequena da nossa vida, ao mesmo tempo que a gente escolhe e vive a realidade de um Deus grandioso, de um Deus que criou tudo, um universo infinito em abundância para todos nós. Mas a gente escolhe na nossa vida, utilizando da nossa mente racional e lógica, colocar as coisas numa matriz pequena, na individualidade muitas vezes, e olhando para a vida de uma forma muito limitada, achando que nós estamos numa competição. E daí, se a gente está em competição, realmente o outro vai sempre incomodar. Porque daí o outro fez isso, o outro fez aquilo, fulano fez aquilo, beltrano fez aquilo, cicrano fez aquilo, e nada vai para frente, porque a gente está ainda nessa separação. Então, quando a gente fala em caridade, é ter o olhar de união, é compreender que nós realmente fazemos parte de um todo. E se nós fazemos parte de um todo, eu não posso excluir ninguém. Aqui eu tenho certeza que ninguém nunca fez isso, mas quantas pessoas lá fora, quando terminam um relacionamento, vão conversar com os amigos e dizem assim: ah, o falecido, a falecida. Olha que forma de exclusão. E qual o valor de tudo isso? Em que momento da vida que a gente escolhe essa postura? Por que tudo isso passou a fazer sentido para nós? E a resposta é simples. É porque a gente foi se distanciando da nossa fé, nos distanciando de quem a gente realmente é, nos distanciando de tudo aquilo que Deus e Jesus ensinaram para cada um de nós. A gente não escolhe se conectar com isso. A gente escolhe se conectar com o mundo lá fora, correndo igual um bicho, atrás de realização material. Enquanto a gente esquece de olhar para a nossa essência, porque quando a nossa essência está em paz, ela está em conforto com aquilo que faz sentido para cada um de nós, o que é diferente para mim e para cada um que está aqui sentado na noite de hoje, você começa a perceber de que nós não estamos numa disputa eterna, e sim nós estamos num momento de contemplação. Mas para tudo isso a gente precisa baixar essa barreira que a gente tem com o outro, entender que todo mundo pode chegar lá. Não precisa meia dúzia de pessoas chegar. Não precisa só uma pequena parte das pessoas terem realização, serem felizes, e a gente viver numa frustração, se cobrando, se julgando, se punindo e se boicotando. Então o convite da espiritualidade, quando a gente começa a desenvolver a caridade, é ter esse olhar. Esse é o primeiro passo. Realmente compreender o outro como um irmão. E saber que doar um valor ali num semáforo, fazer uma entrega de marmita, isso não é amor, isso não é caridade. Isso é um gesto generoso de alguém que tem e sobra e de alguém que escolhe fazer uma contribuição espontânea. Caridade de verdade é olhar para o outro sem a barreira. É entender que a diferença que contempla cada um de nós aqui no salão é o que nos torna essenciais, por exemplo. É saber que se tem pessoas que pensam, que agem e que vivem diferente de mim, isso é excelente. Porque essa é a magia da vida. Porque quando eu entro em contato com essas pessoas que vivem, agem e pensam diferente do que eu penso, eu crio uma nova possibilidade.
eu vejo que pessoas existem de um prisma diferente e que nem tudo tem que ser igual ao que eu penso ser certo. Nem tudo tem que estar definido como algo que eu concluí e defini como verdade absoluta para a minha realidade. Talvez aquilo que a gente definiu como nossa verdade, como a nossa realidade, é apenas um conceito que, através da nossa mente racional, das experiências de vida, a gente definiu. E está tudo certo, só que isso vale e funciona para cada um de nós. O outro é outra realidade, é outra situação. E aí está o gesto de amor. Você perceber a diferença, perceber que às vezes uma outra pessoa vai ter limitações que nós não temos. Ou talvez ela tenha potencialidade que nós não temos. E está tudo certo. A questão é não ter essa frustração pessoal de olhar e viver na comparação. É entender que todo mundo pode ser próspero, pode ser abundante, pode ter uma vida extraordinária. Mas primeiro a gente precisa escolher tudo isso. E distante da nossa fé, distante de Deus, distante da conexão com a espiritualidade, eu percebi que isso era muito difícil. Porque você não conseguia estar em conexão realmente com o todo. Como que eu vou viver algo abundante se eu não tenho ainda noção do que é abundante? Porque às vezes também muitas pessoas falam que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que acreditam na Bíblia, que acreditam em toda a história que é a religião, que a doutrina espírita, que os livros do kardecismo trouxe para cada um de nós, mas quando você para olhar na prática, a pessoa está completamente desconexa daquilo, porque ela criou uma visão delimitada e desenhada dentro do que convém. Então é importante a gente ter esse olhar para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para Deus em si, para que a gente possa entender que aquele Deus que tudo fez, que tudo criou e permite que tudo exista em constante harmonia e causa ao mesmo tempo, é o que habita dentro de cada um de nós. E essa é a caridade que a gente precisa desenvolver. É entender que mesmo no caos, mesmo na dificuldade, nada impede de você ouvir a pessoa que está ao seu lado. Nada impede de você ouvir uma pessoa que está na rua, que às vezes precisa apenas contextualizar, falar o que ela está passando, falar o que ela está vivendo ou o que ela já viveu. Às vezes relembrar o passado. E nós, o nosso egoísmo consolidado, nós não queremos ouvir. Nós não queremos dar esse tempo para o outro. Porque a pessoa fala uma coisa, a gente já joga outra em cima. Quantas vezes alguém veio nos falar, nossa, lá em casa está difícil, e a gente já responde, não, nem me fala, comigo também. Está complicado, não está fácil a coisa. Que tipo de relacionamento é esse? Que a gente não permite ouvir o outro. E a vida de cada um de nós é tão perfeita, porque quando a gente para olhar esse prisma, e você olha para a tua realidade primeiro, que é o que importa, que é o que convém, você vai começar a ver o que realmente está acontecendo com você. Qual é o trauma e drama que você está acessando? Quais são os benefícios de ser a essência que você está vibrando? O que você precisa se melhorar? O que você precisa curar? E aonde você vai chegar? Só que o problema é que a gente não está tirando tempo nem para nós, para olhar quem a gente é de verdade, para olhar o que faz sentido para cada um de nós. Quantas vezes a gente se submete a situações que não tem nada a ver com a gente e acha que algo vai dar certo? Não vai dar. Eu gosto de trazer o exemplo que os nossos familiares geralmente trazem para a gente. O pai, a mãe, a avô, a avó, tios. As pessoas conquistam determinada realização e elas vendem para nós aquela ideia de sucesso. E está tudo certo, porque aquilo funcionou na realidade de cada um deles. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com você? Porque nós viemos aqui para equilibrar o nosso sistema familiar, para equilibrar a nossa realidade e a nossa vida, futura e pregressa, de tudo aquilo que já passou, de tudo aquilo que a gente às vezes não considera e não olha por medo, por receio, por não querer realmente olhar e mexer naquelas gavetas que é confrontar nós mesmos. E essa é a primeira caridade que precisa ser trabalhada. Porque se eu não me permitir isso, se eu não for bondoso e caridoso comigo, como que eu vou ser com o outro? Eu não consigo externar aquilo que eu não vivo. E hoje é tão engraçado, né? Porque a gente vê as pessoas vendendo, principalmente na internet, coisas maravilhosas, coisas fascinantes, mas você olha para a realidade e tem uma frase que talvez seja a mais cruel, mas
ela é a mais verdadeira. A tua realidade te desmente. Então eu posso vir aqui falar tudo de mais maravilhoso que existe, mas as pessoas que me conhecem, se vocês me encontrarem na rua ou no meu outro contexto de vida, vocês vão dizer, nossa, mas aquele cara lá falou isso, e como que ele é assim na vida? E isso vale para cada um de nós. Será que a nossa realidade não está nos desmentindo? Que momento que a gente entendeu que precisa interpretar um papel ou ser uma persona? Até dentro da doutrina espírita trabalham muito sobre os níveis, subníveis de consciências e personalidades. E quantas dessas personalidades a gente vem desenvolvendo no nosso dia a dia para tentar fazer algo que a gente não é? Às vezes você está lá no seu trabalho, você é uma pessoa. Você está aqui, você é outra pessoa. Você está com a família, você é outra pessoa. Você está no relacionamento, você é outra pessoa. Você está com os amigos, você é outra pessoa. E o momento que você está com você mesmo e tem que sincronizar tudo isso? Imagine eu criar 5, 10 Fernandos e ter que conviver com eles. E a hora que mistura as pessoas da família com o trabalho, do trabalho com o lazer e por aí vai. Como que vai sincronizar essa personalidade? Então, às vezes, esses pontos que estão nos adoecendo e a gente ainda não olhou para isso. Mas nada impede de, a partir de agora, a gente ter esse olhar de amor para a nossa vida em primeiro ponto. Olhar para quem nós somos, olhar o que nós estamos criando para nós. Para que aí a gente possa começar a pensar em desenvolver a caridade para outras pessoas. De acolher outras pessoas. De acolher com amor, não com julgamento. E eu sei que é muito prazeroso para nós quando a gente diz assim para alguém, eu não falei, eu estava certo, eu já tinha te dito. E qual que é o valor disso? A gente não está competindo com o outro, lembra? A gente falou isso no começo da conversa. Então é indiferente se estava certo, se estava errado. O que vai valer para o outro é a vida dele. É o que ele está vivenciando, é as escolhas que ele está fazendo, é como ele está se conectando com o mundo e com as pessoas. E a caridade que a gente vai desenvolver é esse real gesto de amor, mas primeiro com nós mesmos, para que a gente possa estar em real conexão com o divino, com o sagrado, porque eu não consigo desenvolver a caridade se eu não estiver em conexão com Deus, se eu não estiver em conexão com o todo, com o universo, se eu não entender que existem pessoas diferentes, que pensam diferente, que às vezes eu estou errado, às vezes o outro está errado, e está tudo certo. Isso é sobre as experiências, isso é sobre a nossa vivência. E olhar a caridade, nunca nos colocando numa posição superior, porque infelizmente isso acontece. E às vezes nós mesmos estamos nos boicotando com essa superioridade. Aqui não tem ninguém, mas lá fora no mundo tem. Aquela mãe que gosta de ajudar o filho. Não, eu vou ajudar meu filho, eu vou ajudar minha filha, eu vou pagar isso. Não, mora aqui, está aqui o carro, faz aqui, vamos ali, vamos assado. Quantas mães não adotam essa postura de achar que estão ajudando, mas no fundo estão só satisfazendo o próprio desejo de poder controlar? Porque esse é o preço que se paga. Aquele que quer o controle, ele acaba sendo controlado. Então, quantos relacionamentos a gente está vendo dessa forma? Tomara que isso não esteja acontecendo dentro da realidade, dentro do dia a dia de nenhum de nós. Para que a gente não fique criando essas amarras e mazelas achando que está ajudando o outro, mas no fundo a gente só quer controlar o outro. Só quer ter aquela posse, aquela propriedade sobre o outro. O que o outro está fazendo, aonde que o outro está indo, com quem que ele está indo, com quem que não está indo. Então olha como nós seres humanos, realmente a gente não é bom. Mas a boa notícia é que a gente pode se tornar uma boa pessoa. Mas isso tem que ter esforço. Tem que ser diário. Porque tem muita gente chata. E cada vez mais. E é assim. Mas para que a gente possa entender as diferenças do outro, para que a gente possa entender que às vezes, por que será que algo nos irrita? Por que aquilo está nos tirando a paz? Por que aquilo está nos estressando? O que tem nosso naquela situação? Porque é sempre assim, não existe mistério. Eu trago para o pessoal que eu atendo no consultório essa situação, porque a nossa vida não tem segredo. Ninguém precisa de terapeuta, ninguém precisa de religião,
As pessoas precisam de autoconexão com o todo e com a espiritualidade. Às vezes as pessoas não fazem esse caminho, buscam um atalho dentro da religião, dentro de processo terapêutico, e está tudo certo. Cada um tem o seu momento, a sua escolha de vida e a sua escolha perante as conexões e a realidade que vai criar. Mas é importante a gente ter essa certeza, essa clareza de onde a gente está nos colocando. E o passo fundamental, olhar para a nossa realidade, sem fantasia, sem rótulo, sem máscara, colocar tudo em cima da mesa. Como que está o relacionamento, como que está a área profissional, como que está a relação com a família, como que está tudo funcionando. E olhar para isso. Mas se tem um ponto que não está funcionando ou não está como a gente gostaria que estivesse, o porquê que não está? O que falta ali? Falta uma postura nossa? Falta uma mudança de hábito? Falta o quê? Porque a gente também não pode sugerir e achar que tudo é sobre espiritualidade. É muito mais fácil. Eu acho bom também, porque daí a pessoa procura, paga a consulta, paga o atendimento, porque ela criou na cabeça a ideia de que aquilo é tudo espiritual e energético. Ah, minha vida está assim. Esses dias aconteceu algo interessante. Vou compartilhar com vocês essa situação. Uma pessoa tinha inúmeras situações e ela gostaria de vender um imóvel. E ela não entendia por que aquele imóvel não vende. O preço é bom, é bonito, é atrativo, está dentro do mercado. E não vendia. E ela sempre dizia assim, não, porque eu preciso vender isso. Daí às vezes a gente combinava, vamos lá em tal lugar. Não, lá é caro, né? Ah, lá eu não vou. Nós podíamos achar um outro lugar. Beleza. Vai comprar uma coisa, não, quanto é? 100? Não, faz por 80, se eu pagar à vista, não sei o quê. Toda situação com relação a dinheiro, a pessoa criava uma ponta. Aí eu pergunto para cada um de vocês, precisa de tratamento espiritual? Precisa de tratamento energético? Ou precisa olhar para a própria vida de como está a relação com o dinheiro? É olhar a própria vida. E assim é tudo na nossa realidade. Quando a gente tem algum problema com alguma situação, olha, nem vou cobrar essa dica, não precisa nem puxar o cartão. Essa é a cortesia. Quando a gente olha para a nossa realidade, não tem segredo, não tem mistério. Está tudo ali, claro. A questão é por que a gente não está fazendo essa escolha? De silenciar, de ter o nosso momento de olhar para nós. O como eu posso me ajudar? O como eu posso ajudar o meu sistema familiar? O como eu posso ajudar toda a minha geração a criar uma nova realidade e ser possibilidade para as pessoas? E às vezes é isso que a gente não está fazendo. A gente pensa naquela caridade pequena, que eu nem considero caridade, mas a grande maioria de nós entende dessa forma, quando você ajuda alguém ali. Não. Ela precisa ser um trabalho profundo, um trabalho sobre cada um de nós e entender, sair dessa dualidade, dessa guerra, dessa divisão que a gente criou no decorrer da nossa vida, seja por alguma dificuldade que viveu, seja pela nossa família que trouxe padrões de crenças ou de realidades mais difíceis que a nossa, de repente, e a gente acabou incorporando aquilo e trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade. Então, olhar para essa caridade de uma forma como amor, amor de fato, entender se realmente a outra pessoa, ela quer ajuda. Porque quantas pessoas dizem que querem ajuda, mas não querem ajuda? Talvez pareça confuso isso, né? Mas quantas pessoas vocês já falaram, talvez, olha, vamos lá na Fundação Bom Amparo, lá o pessoal tem reiki, tem barras de axis, tem constelação familiar, tem passe, tem palestra, tem hospital, tem cromoterapia, tem fluidoterapia, eu nem sei tudo que tem, eu sei que tem bastante terapia na casa. Acho que umas 70, se eu não estou enganado. E daí a pessoa, a semana que vem eu vou lá, me avisa. Daí tu avisa, daí não vem. Daí tu chama, daí não vem. Daí tu manda o link essa palestra teve a semana passada, daí também não vem. Isso não é a postura de alguém que quer se curar. Essa não é a postura de alguém que quer ajuda. E essa não é a postura de alguém que precisa de ajuda. Então a gente não pode perder energia com essa pessoa. A gente estendeu a mão, mostrou o caminho, agora cabe a ela dar o primeiro passo. E aí, quando a pessoa dá o primeiro passo e realmente escolhe e vem aqui ou vai fazer o que precisa ser feito, ela realmente está disponível para aquilo.
porque a gente às vezes também fica numa indisponibilidade para a vida. E aí não tem como alguém nos ajudar ou como a gente ajudar alguém. Então é perceber esse momento do outro e entender que às vezes a pessoa só quer reclamar para a gente. E está tudo certo. Às vezes eles vêm reclamar para a gente porque eles estão vendo que a gente está melhorando, que a gente consegue ter um equilíbrio na vida, que a gente está mais tranquilo, ou que a gente mudou, talvez a gente tinha um comportamento ruim, hoje tem um comportamento melhor, e está tudo certo. Isso diz sobre o nosso processo. Então a gente tem que ter essa sabedoria também dentro da caridade. Será que todo mundo ali que pede ajuda quer ajuda? Será que todo mundo realmente está disposto para isso? É igual quando a gente busca a cura. Quando eu comecei a minha caminhada dentro da doutrina espírita, eu trabalhava num grupo de cirurgia espiritual e cura, e muita gente passava por lá. Algumas alcançavam aquilo que estavam buscando, e outras retornavam sempre no mesmo ponto de trauma e drama, porque no fundo não queriam aquilo, não queriam a cura, queriam a atenção, porque ainda não tinham se entendido dentro do seu processo. Então a gente também tem que ter a maturidade de olhar para as pessoas e entender e às vezes dizer, olha, de repente não é o momento. Tira um tempo para você, olha para si, entra em conexão com você, vê aquilo que é prazeroso, aquilo que é divertido, aquilo que é leve para que você possa ser quem você é. Porque se você não é quem você é, você ainda está vivendo aquele Fernando que tem 5, 6 máscaras. Cada pouco usa uma, está lá no trabalho, usa uma, está aqui, usa outra, está lá, usa outra. E assim vai. Então sair dessa desconexão, parar de fragmentar a nossa alma e realmente estar conectado com a nossa realidade, com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Porque aí sim você vai conseguir desenvolver a caridade. Essa caridade real, a caridade de amor, que é acolher as pessoas, que é transbordar na vida das pessoas, seja financeiramente, seja afetivo, seja numa conversa, seja como for. Porque às vezes é da forma mais inusitada que a gente imagina que as coisas vão acontecer. Nem tudo é programado, definido e limitado. Lembra que nós estamos vivendo num universo de infinitas possibilidades e tudo está em constante transformação. Cada nova escolha nossa é um novo passo e cada novo passo é um novo caminho. E as coisas vão se apresentando para nós e a gente escolhe ou não escolhe. Isso é sobre o nosso processo e sobre a caridade. Esse olhar de amor que Jesus teve. E talvez muitas pessoas, quando ouvem essa fala sobre caridade, parece que é uma visão mais egoísta, uma visão mais elitista, que pressupõe que tudo é igual, enfim. Mas olha aonde foi a maior escola que Jesus teve. Foi lá no conforto da casa dele? Foi entre os discípulos ali conversando e falando sobre aquilo que acreditava, aquilo que vivia, aquilo que esperava? Não. Foi no momento de deserto, foi no momento de dificuldade. Só que ele precisou chegar lá. E às vezes a gente não chega lá. A gente vai se boicotando, se enganando e não se permite viver o deserto pessoal de cada um. Para entrar em conexão com quem a gente é, para entrar em conexão com aquela partícula de Deus que vive e vibra dentro de cada um de nós. A gente precisa ter essa entrega para a nossa vida. A gente precisa ter essa entrega para o universo. Entender essa conexão passo a passo, dia após dia. Entender que essa partícula que tem em mim, tem dentro de cada um que está aqui. E por algum motivo, hoje, a gente estava em conexão. Porque eu escolhi estar aqui, vocês escolheram estar aqui. Então algo a vida reservava para cada um de nós na noite de hoje. A espiritualidade, Deus e tudo aquilo que faz sentido para nós. Então quando você tem essa clareza, quando você se percebe, quando você entende a tua posição no mundo e no universo com relação ao outro, as coisas ficam mais fáceis. As coisas ficam mais leves, mais fluídicas. Porque daí eu não vou me frustrar se outra pessoa conquistou tal coisa, porque aquilo é sobre a vida dela, não diz sobre a minha. Se é porque outra pessoa tem tal coisa, eu não, aquilo às vezes não faz sentido nenhum para mim. O problema
É esse nosso vício de comprar a expectativa e a projeção do outro. Quantas pessoas vivem vendendo necessidade que a gente não precisa de nada, todo instante? Um celular novo, um carro novo, um apartamento novo, uma casa nova, uma roupa nova, um acessório novo. E quanto disso a gente vem incorporando ali pensando, não, eu preciso daquilo. E às vezes sacrifica muitas outras coisas correndo atrás daquilo e quando conquista, parece que perde o sentido, tá bom? Então é sobre isso o nosso olhar. Esse é o primeiro passo que a gente precisa olhar dentro da caridade. Quem somos nós nesse processo? O que eu realmente estou em equilíbrio que eu posso transbordar para as outras pessoas? Porque a gente não consegue dar coisas que a gente não tem. Então, quando você está passando por um processo, por uma situação, não se sacrifique dentro do processo. Acolha o seu processo. Receba de fato ele, seja um processo emocional, seja um processo de doença física, acolha aquele processo pessoal e entenda você na sua realidade. E aí você vai conseguir transbordar e ser a contribuição na vida do outro, para que a gente possa criar essa realidade mais leve, essa realidade mais divertida, sendo quem a gente é, saindo da expectativa e da projeção do outro. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem. Ainda bem que eu não falei, eu já ia dizer, minha mãe acertou, tinha que ser professora, todo mundo entendeu, ninguém ficou com dúvida. Eu vou dar uma coisa para você. Você poderia resumir os tópicos de caridade e amor, tipo, como você falou ali, ó, saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é fundamental porque ninguém é treino. Sim. Nós somos treinados para falar e não somos treinados para ouvir. Uhum. E outras coisas assim que você poderia pincelar, tipo, a caridade a mim mesmo, outras coisas. Talvez não tenha uma lista, ou 5 ou 10. É que a gente acostumou, né? O mundo vende a ideia, 10 passos para o sucesso. Acho importante ressaltar. Essa é a pergunta. Vamos lá. Acho que uma coisa que é muito importante, primeiro de tudo, é o autoconhecimento. O primeiro ponto que a gente tem que olhar, caminhando para a caridade, é se conhecer, saber, se entender no seu processo, aonde que eu estou, qual é o meu momento de vida, aonde que eu consigo transbordar e aonde que eu não consigo ainda, aonde que eu preciso de auxílio, aonde que eu não preciso. E quando você desenvolve esse primeiro passo, é você ter uma entrega real para a fé, uma entrega real para Deus, para a tua espiritualidade, para aquilo que você acredita. Porque parece muito estranho falar que Jesus foi traído e seguiu sozinho, abandonado, nem os discípulos às vezes trilhavam com ele. Mas a pergunta é, Deus, Jesus, enfim, se apresentando a nós e fazendo a proposta. Larga tudo, marido, filho, esposa, enfim, cachorro, carro, apartamento, e vamos trilhar. Vamos sair por aqui, falar sobre amor para as pessoas. Quem de nós vai sair? Nesse friozinho, né? Quem de nós vai deixar tudo e sair por aí, sem saber o destino? Qual é o próximo passo? Então, talvez quando a gente entender essa dimensão de amor, essa dimensão de fé e trazer para a nossa realidade, aí a gente começa a viver a caridade de fato. Parece que é algo muito grande, muito distante de nós, só que não é. É algo muito simples e fácil, mas ele só vai parecer simples e fácil quando você se conhecer. Porque se você se conhecer, você não vai se boicotar, você não vai se desviar do teu caminho, você vai seguir o que realmente a tua essência vibra. Então acho que isso nos levaria para a caridade, sem precisar um terceiro passo, talvez. Essas duas coisas bem feitas com entrega, porque é fácil eu vim aqui, fazer uma foto aqui no palco, postar na rede social e dizer gratidão, uma vida linda, maravilhosa, não sei o que, obrigado Deus, universo. Isso é muito fácil, muito simples e vende bem na rede social, mas às vezes não é a realidade. Então é talvez deixar de lado isso e lá na tua intimidade, sozinho, você e você,
agradecer de fato a Deus. Ter aquele olhar, sentir Deus dentro de você. Porque às vezes a gente fica tão na pergunta subjetiva que as pessoas nos trazem, né? O mundo traz essa pergunta. Ah, você acredita em Deus? Deus não é acreditar. Deus é sentir isso em essência. Então quando você sente isso em essência, você solta todo o resto. Você não precisa ter mais controle de nada. Porque aí você está em conexão com você e com a espiritualidade, com o divino. E quem tem isso não precisa de mais nada. E as coisas simplesmente vão acontecendo. Então esse é um início. Alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta? Aproveita que hoje eu não trouxe máquina de cartão, é de graça, não tem custo. É de graça mesmo, não recebo dinheiro do imposto também para falar aqui. Fernando, né? Isso. Não é uma pergunta, mas essa é uma provocação mesmo. Como que funciona, como funcionou para você, pelo menos, essa experiência de autoconhecimento, tendo em vista, eu sinto que eu mudo muito de tempo em tempo, a gente deve evoluir o tempo todo, né? E esse autoconhecimento chega a ter um clique, você lembra de, em algum momento, se autoconhecer, determinar que se conheceu, ou continua no processo o tempo todo? Olha, muito boa essa tua colocação. Talvez é o dilema de todos nós. A chave de tudo isso, no meu caso, exemplo pessoal, foi no shampoo do Cristiano Ronaldo. Porque de repente, eu com 20 e poucos anos na época, eu parei e pensei, Alexandre Pereira. por que eu uso isso a vida toda? Por que eu não posso usar um shampoo diferente? Por que eu nunca comprei um shampoo diferente? E isso começou a me incomodar. Então eu vou mudar. Um mês comprava um, outro mês outro, outro mês outro, outro mês outro. E daí eu comecei a ver que aquilo não tinha muito a ver com shampoo. Tinha mais a ver com a minha inflexibilidade. E com a nossa necessidade de estar certo. Não é nem de viver o certo. É de estar certo e o outro errado. Porque se eu estou certo, o outro se ferrou e eu estou tudo bem, obrigado. Então, quando eu comecei a perceber esses detalhes da minha vida, foi onde eu comecei a me entender dentro do meu processo. Por que eu sou inflexível? Aonde que vinha isso? Por que eu sempre tive que usar aquilo? E aquilo tinha que ser, porque se fosse diferente, me tirava do meu ponto de equilíbrio. Ficava incomodado, parece que o cabelo já não ficava tão bom, parece, sabe? Coisas que a pessoa vai criando. Então, você começar a identificar na tua realidade o ponto de trava. Tipo, o que você sempre faz, o que sempre tem que ser assim, se é que sempre tem que ser assim. Porque o nosso maior preconceito hoje é com relação à mudança. E por que é com relação à mudança? Porque a gente valida o julgamento e o ponto de vista do outro. Porque eu, por exemplo, Fernando, quando eu estava dando aula e decidi deixar de dar aula para fazer outra atividade na minha vida, foi uma ruptura. E muita cobrança. Porque todo mundo, mas por que você não vai dar aula? É uma profissão tão linda, tem um bom salário, trabalha bem, ganha bem, as pessoas admiram, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. N pontos de vista que cada um tem sobre a profissão. Mas aquilo não tinha conexão comigo. Porque eu vivi aquela prática e eu percebi, eu não quero estar aqui. Isso aqui é legal, mas não para mim. Eu não quero. Quero fazer outra coisa. E mudar. E saber que na mudança eu teria barreiras de outras pessoas. Mas aquilo não tinha nada a ver comigo. Porque cada um deles está no processo deles e o meu processo me requeria aquela mudança. Então, desenvolver essa nossa flexibilidade, porque não tem nada de errado você mudar. Errado é você ficar, às vezes, a vida toda fazendo uma coisa porque comprou a ideia de que era aquilo. Um exemplo, já pensou se eu tivesse na época feito um concurso e me apegasse no ponto fixo de que o concurso seria uma estabilidade e um salário certo, independente de clima, pandemia, não pandemia, mercado tá bom, governo tá ruim, governo tá isso. Independente disso, dia tal, dinheiro na conta. Então eu poderia adotar esse ponto e não mudar. Porque isso aqui me dava segurança. O caminho que eu escolhi me dá total instabilidade. Só que por mais que tenha instabilidade, tem conexão comigo.
Então, para mim, faz total sentido correr o risco e pagar o preço. Às vezes errar, às vezes acertar e seguir aquilo que tem conexão comigo. Então, quando a gente vai tirando esse véu de seguir uma expectativa e uma projeção de que as coisas têm que ser assim, até dentro da técnica que eu trabalho, a gente tem muito essa questão de não definir as coisas. Porque quando eu digo que isso aqui é um púlpito, isso aqui morreu para todo o resto. Ele é um ponto final. Isso aqui não pode ser uma mesa de apoio, não pode servir de escada para eu subir, não pode servir para mais nada, ele morreu. E principalmente nós. Imagina se para um objeto ele pode servir para inúmeras utilidades, imagina nós seres humanos. Quantas coisas a gente pode servir, fazer e viver. Então, quando a gente quebra essa barreira e se permite a mudança e entende que a mudança pode ser benéfica no nosso processo, essa é uma vitória, essa é uma conquista, esse é um acerto, porque você não precisa manter um padrão. Você pode ficar 10 anos, 20 anos fazendo uma atividade e de repente aquilo perde o sentido para você. E daí você muda. Mas lógico, às vezes a gente não muda porque a gente tem aquela crença que a gente traz na nossa família, lá desde o nascimento, de que tem que ser assim. Não muda, tá certo aqui e tal, às vezes fica ruim, daqui a pouco melhora. Então é saber que a gente pode mudar e tá tudo certo. É sobre nós, é sobre se entender no processo. Até quando eu dava os cursos de Axis, às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas Fernando, que valor que daí eu vou cobrar numa sessão? Eu não sei, porque dentro de Axis, em uma classe em específica que a gente trabalha sobre a energia de dinheiro, é contextualizado o seguinte, você pode definir o teu preço de atendimento pelo mercado, e daí você é fruto do mercado. O mercado sobe e desce. Ou você pode definir o valor que você vai cobrar pelo teu atendimento, pelo aquilo que é divertido e prazeroso para você. Então, quando eu fui definir o preço que eu ia cobrar das pessoas, um dia eu me perguntei, quanto para mim é divertido parar aqui um filme que eu estou assistindo e sair para ir atender uma pessoa? Quanto para mim é divertido não ir num evento para eu ir atender uma pessoa? Quanto para mim é divertido ou vale a pena eu sair da minha casa, pegar carro, ou enfim, ir para algum lugar atender alguém? Então, é isso que a gente tem que entender. Não se colocar num processo de divisão e de mistura. Entender que nós somos únicos e tem que ver o que faz sentido para cada um de nós. E daí está tudo certo. Vai ter desavença, vão ter pessoas que vão concordar, vão ter pessoas que vão discordar, mas no fim das contas, é nós com nós mesmos. Acho que seria basicamente isso a tua pergunta. Na verdade, nossa, às vezes, percepção de que conhecer alguma coisa é limitar ela a ser aquilo, né? E definir, como se diz. Às vezes pensa em autoconhecimento como se, para que eu me conheço, eu não preciso mais aprender nada sobre mim mesmo. O tempo todo Isso. estou mudando. Então não tem, eu acho que o autoconhecimento é muito complexo, né? Ele é infinito, né? Sim. Uma pessoa é complexo. É porque é um processo que nós estamos em constante transformação. Por exemplo, hoje eu trabalho com Access Consciousness, uma técnica terapêutica americana. Só que para eu chegar nesse Access Consciousness, eu passei outros 5 anos transitando por outras técnicas que foram me levando a um caminho até que eu cheguei nesse ponto. Cheguei nesse ponto, tudo mudou. Eu decidi abrir mão de todo o resto e seguir com isso. E amanhã, ou hoje, ou daqui a pouco, eu posso perceber diferente e mudar tudo e não quero mais isso. E quero outra coisa. E está tudo certo. Então, quando você se permite viver essa flexibilidade, você acaba tendo mais domínio sobre aquilo que realmente é verdadeiro sobre você. Porque quando você tem a dependência e definição de que tem que ser assim, na verdade é porque aquilo não está bem certo. Até falando sobre isso, me veio um exemplo de uma pessoa que eu atendi uma vez, e dentro de um processo verbal eu trouxe a seguinte ferramenta. Você destrói, descria tudo aquilo que não é uma contribuição na sua realidade, todos os votos, pactos, fidelidade, lealdade, juramento, compromisso e promessa. A pessoa travou durante a sessão, ela disse, não posso dizer sim.
Daí eu disse, mas por que você não pode dizer sim? Não, porque se eu falar sim, parece que eu estou renunciando a Deus. Quando ela me falou isso, eu já entendi. Olha só, se Deus é real e certo dentro de você, por que o sim destruiria ele se ele é real e certo? Agora, se eu não estou bem segura do Deus que eu acredito que ele é real e certo, realmente eu poderia dizer sim e tudo ser uma ilusão. Olha como a nossa vida é simples e a gente não percebe, porque isso é no dia a dia, é numa fala. Não é no show do Rock in Rio, é numa fala simples do dia a dia que você vai perceber o ponto que você está colapsado dentro de você e que precisa da mudança. Então, se eu me sinto inseguro com relação a algo, mas eu tenho que fazer o algo específico, no caso dela, a questão com Deus, que ela dizia que não podia passar por um processo, porque se ela falasse sim, esse sim poderia significar a desconstrução da fé dela, então é porque aquela fé não era real, não era sólida, não tinha fundamento. Porque se a minha fé é real, eu tenho fundamento, eu digo sim. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu acredito e vivo está ressonando comigo. Então ele não vai mudar, porque ele está certo, ele está em fluxo. Agora, se aquilo é meio incerto, daí eu prefiro não arriscar. Porque vai que é tudo aquilo que eu estava tentando me convencer de que é o real, não era o real. E daí como que vai ser a minha vida daqui para frente? Como que eu vou me encontrar no meu processo? Como que eu vou me encaixar na realidade se eu desconstruir tudo aquilo que eu estava construindo até agora? Então esse é um ponto que a gente deve olhar. Questões que às vezes a gente tem essa inflexibilidade, que volta lá para o ponto do autoconhecimento, mas que ali na verdade está algo colapsado. Porque se você não se permite a mudança, você está com algo colapsado. Você colocou um ponto final, uma morte numa situação. É igual como se eu falasse: eu sou Fernando, terapeuta de Access Consciousness. Eu morri para todo o resto, porque eu sou Fernando, terapeuta de Access Consciousness. Porém, eu sou Fernando, que eu estou terapeuta de Access Consciousness, que eu estou síndico do meu prédio, que eu estou prestando assessoria parlamentar, que eu estou fazendo palestra de forma voluntária, que eu estou fazendo voluntariado na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, isso é um universo de possibilidades. Agora, se eu me limitasse numa questão pequena e definida de algo e colocasse um ponto final, para quantas coisas eu tinha morrido? Para quantas coisas eu não existiria e não existiriam para mim? Porque todo o processo, ele conta com a reciprocidade. Parece que sou eu que estou aqui transmitindo conhecimento pela estrutura social que é construída uma sala de palestra. O palestrante um pouco mais alto, à frente, falando, as pessoas de frente para ele. Mas não. Eu tenho total ciência e consciência do que está acontecendo aqui. É uma troca de conhecimento. Eu estou falando, mas energeticamente nós estamos trocando e intercalando energia, conexões de pensamento, conexão neural, porque é sobre isso que se trata. Nós fazemos parte de um todo. Então, a diferença é que eu talvez tenha uma facilidade maior, estou aqui falando, mas eu estou captando a informação de cada um. E por isso que às vezes a gente está lá numa palestra e diz assim: nossa, parece que hoje a palestra foi para mim. Foi para você. Porque você estava receptivo e aberto. O palestrante estava receptivo e aberto. Ambos conseguiram entrar em conexão e acessar a informação que precisava ser dita. Por isso que eu peço para que a espiritualidade me oriente com o tema da palestra. Porque não é eu vim aqui falar sobre o que eu queria falar. Se eu quisesse vir aqui falar sobre o que eu queria falar, eu ia vir aqui falar de livre mercado. E daí não era o que ia ser uma contribuição na nossa noite hoje. O que ia ser uma contribuição na noite hoje era o tema que a espiritualidade escolheu, que era sobre a caridade e o amor. Então é ter essa clareza na nossa vida e essa leveza, saber que a gente pode mudar, que pode trocar de rota e está tudo certo. E como pode melhorar. Alguém tem mais alguma pergunta, uma dúvida? Então eu vou convidar vocês para descruzarem os braços e pernas. Vamos respirando profundamente, baixando as nossas barreiras, as minhas e as tuas barreiras. E eu vou pedir para que vocês repitam comigo.
Obrigado, Deus, pela saúde das células e moléculas do meu corpo, que se renovam a cada instante em energia de amor. Obrigado, Deus, pela oportunidade da vida, por todos aqueles que entraram e saíram da minha realidade. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, por tudo que está disponível a cada um de nós. Peço aos meus guias e mentores, a todos aqueles que me acompanham, que possam ir de encontro aos hospitais, aos orfanatos e a todos aqueles lugares que tem alguém esperando por esse gesto de amor. Que todos eles possam receber essa contribuição. E tudo que nos foi compartilhado no dia de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Quem tem atendimento na casa, daí pode aguardar lá na recepção. Obrigado.